Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aqui no 3D Concursos. Vamos falar agora sobre o sistema de planejamento e orçamento de forma mais específica. Então, vamos lá. Então, temos aqui visão específica do sistema de planejamento e orçamento. O que nós temos aqui? Nós temos a Lei 10.180 de 2001, que ela trata sobre o sistema de planejamento e orçamento federal e fala das seguintes finalidades: planejamento estratégico nacional, planos nacionais e regionais setoriais, PPA, LDO e LOA. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Então, você está vendo que na própria Lei 10.180 tem alguns itens específicos que tem a ver com o bloco anterior. No bloco anterior a gente falou sobre PPA, LDO e LOA. Então, a gente está vendo agora que o sistema de planejamento e orçamento federal deve tratar sobre esses três. Tem um aspecto específico que é importante, que aqui vai dar uma dica, que são os planos nacionais e regionais setoriais. A gente aprendeu nas aulas de PPA que os planos nacionais e regionais setoriais devem ser compatíveis com o PPA vigente. Ou seja, esses planos nacionais e regionais setoriais também fazem parte do sistema de planejamento e orçamento. Vamos dar sequência aos nossos slides. Vamos lá. Então, quem é o sistema de planejamento e orçamento? O próprio Ministério do Planejamento. Lembrando que essa lei aqui não foi alterada, então a gente tem que entender isso aqui como a lei, como Ministério da Economia, certo? Os órgãos setoriais e os órgãos específicos, que a gente já falou na aula passada. E aí fala, quem são os órgãos específicos? São aqueles vinculados ao órgão central do sistema. Então, só para deixar claro, preste atenção. Quem são os órgãos específicos? Eles são vinculados ao órgão central. Eles fazem parte da estrutura do órgão central e são órgãos especializados. Quais são os três órgãos que eu devo gravar, que a gente vai daqui a pouco falar sobre eles? A SOF, que é a Secretaria de Orçamento Federal, a SEST, que é a Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais, e a SEPLA, ou também SUPLAG, que é a Subsecretaria de Planejamento Governamental. Essa última cuida do PPA. A SEST cuida do orçamento de investimento e a SOF cuida do orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e da LDO. Vamos lá? Então, os órgãos setoriais específicos ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do sistema. As unidades de planejamento e orçamento das entidades vinculadas ou subordinadas aos ministérios ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central. O órgão central da Casa, o órgão setorial da Casa Civil tem como área de atuação todos os órgãos integrantes da Presidência da República. Essa parte é importante, já caiu em prova, o artigo 5º. Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do sistema. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Ele está falando aqui do poder legislativo, judiciário, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. É sabido que esses poderes, Ministério Público e Defensoria Pública, possuem autonomia orçamentária e financeira. Inclusive, eles têm a prerrogativa de enviar suas propostas para o Executivo Federal para que esse consolide. Até aí, tudo bem. Agora vem a pergunta. Eles estão ou não sujeitos a alguma orientação técnica, alguma supervisão técnica? Sim. Eles estão sujeitos à orientação técnica normativa do Ministério da Economia, respeitada a separação dos poderes. É o que está no artigo 5º, vamos lá de novo. Competências constitucionais legais, sem prejuízo, orientação normativa. Tá bom? E aí o sexto. Sem prejuízo das competências constitucionais, os órgãos integrantes do sistema de planejamento e orçamento e as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos demais poderes realizarão o acompanhamento e avaliação dos planos e programas respectivos. Agora vamos falar um pouco aqui sobre as unidades de planejamento. Basicamente, eu vou só falar que, dentre as atividades de planejamento, se destaca quem? A coordenação e a elaboração dos projetos do PPA, certo? Integrantes do projeto de lei diretrizes orçamentárias. Isso aqui tu considera como planejamento. Ainda dentro do planejamento,
a gente trata aqui sobre, considera empresas estatais, as empresas estatais públicas e a sociedade de economia mista e suas subsidiárias controladas e demais empresas que, direta ou indiretamente, a União detém a maioria do capital social com direito a voto. Isso aqui é importante, só para deixar claro. Quando a gente fala de estatais, dentro da LOA, entram todas as estatais. O segredo é quais são as estatais que vão entrar no orçamento fiscal e seguridade social e quais são as estatais que vão entrar no orçamento de investimento. As estatais dependentes entram no orçamento fiscal e seguridade social. As independentes no orçamento de investimento. O importante desse artigo que a gente leu é que as subsidiárias das estatais fazem parte do corpo principal da estatal, certo? Como a gente chama, holding, que é a central da estatal. Vamos avançar. Na parte de orçamento, compete às unidades de orçamento. Supervisão e elaboração da LDO, da Lei Orçamentária da União, compreendendo o orçamento fiscal, seguridade social e investimento das estatais. Deve harmonizar tudo isso com o PPA, acompanhar e avaliar a execução orçamentária financeira, estabelecer classificações orçamentárias e propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentárias das diversas esferas de governo. Aí vamos falar agora sobre a SUPLAG, que é a Subsecretaria de Planejamento Governamental. Quando a gente chega nela, vamos logo no artigo que importa, está aqui, ó, que é o que mais importa para a gente. Estabelecer diretrizes, normas, coordenar, orientar e supervisionar a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação do PPA. Sistematizar e disponibilizar as informações sobre a execução dos programas e ações do governo, integrantes do PPA. E assessorar os dirigentes do Ministério, considerada a conjuntura atual e o planejamento nacional de longo prazo. Ou seja, essa parte aí que cuida do PPA, dos planos nacionais e regionais setoriais, fica a cargo da SUPLAG ou SEPLA. Por que eu uso SUPLAG? Para você lembrar que é a Subsecretaria de Planejamento Governamental. Ok? Para lembrar, não é uma secretaria, é uma subsecretaria. Vamos avançar. Sobre a SOF, qual o ponto importante aqui? A SOF cuida da LDO, do orçamento fiscal e da seguridade social. E ela coordena e orienta os órgãos setoriais do orçamento, ou seja, quem é que tem contato direto com os órgãos setoriais dos ministérios? É a SOF. A SOF faz esse contato direto com as unidades setoriais dos ministérios, que são nada mais, nada menos que as SPOAs, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. Todo ministério tem uma. Vamos lá? Quem estabelece a classificação orçamentária da receita e da despesa também é a SOF. E agora, Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais, a SEST. Ela cuida de quem? Olha aqui. Ela cuida do orçamento de investimento, certo? E fala da política de aplicação das instituições financeiras de fomento e compatibiliza com o PPA. Então, isso é importante. A SEST cuida das agências financeiras oficiais de fomento, porque são empresas estatais independentes, que são, por exemplo, quem? Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, BASA, BNDES. São empresas estatais independentes, é o sistema financeiro do governo, são os bancos governamentais. E ela cuida das empresas estatais independentes que constam onde? No orçamento de investimento. Vamos avançar? Agora a gente vai falar sobre o órgão setorial, importante. O órgão setorial, ele é o articulador, certo? No processo decisório, no nível subsetorial, que são as unidades orçamentárias. Então, preste atenção. O Ministério da Educação, por exemplo, vamos pegar o Ministério da Educação, o MEC, ele possui uma unidade setorial, que fica em Brasília, a SPOA. Essa unidade setorial, ela tem por obrigação consolidar as propostas das unidades orçamentárias, ou seja, no âmbito setorial, ela vai orientar, essa unidade setorial, orientar, conduzir e consolidar as propostas no nível subsetorial. Quem é o nível subsetorial? São as unidades orçamentárias. Então, dentro de um ministério, qualquer ministério, você vai ter diversas unidades orçamentárias e essas unidades orçamentárias devem enviar suas propostas para a validação do órgão setorial. Vamos avançar. Ela consolida, o órgão setorial consolida e formaliza a proposta das alterações orçamentárias.
E o que mais? Vamos falar agora sobre a unidade orçamentária. Integra e articula o trabalho das suas unidades administrativas. Isso é importante. O órgão setorial está no nível ministerial, Brasília. Unidades orçamentárias você vai ter em Brasília e espalhado pelo resto do Brasil. Só que dentro de cada unidade orçamentária você pode ter uma ou mais unidades administrativas. Qual é a diferença de unidade orçamentária para unidade administrativa? Ambas são unidades gestoras. O que é uma unidade gestora? É qualquer unidade com a capacidade de emitir empenho. Então, se tanto unidade administrativa quanto unidade orçamentária são unidades gestoras, o que é que diferencia uma da outra, já que ambas podem emitir empenho? A diferença é que a unidade orçamentária ela possui dotações previamente delimitadas e estabelecidas na LOA. E a unidade administrativa não possui dotações na LOA. Ou seja, a unidade administrativa depende que alguma unidade orçamentária movimente créditos para ela. Do contrário, ela não vai conseguir empenhar. Um exemplo muito prático, se a gente pegar a Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília é uma universidade federal, logo, possui dotação própria, é uma unidade orçamentária. Só que dentro da Universidade de Brasília, você tem campos que estão espalhados. Então, você tem o campus do Guará, você tem o campus do Gama, que são campos espalhados. E você tem um campus do Plano Piloto, que é onde fica a base principal da Universidade de Brasília. Ou seja, a Universidade de Brasília é a unidade orçamentária. Só que dentro da unidade orçamentária da Universidade de Brasília, você tem diversas unidades administrativas. Plano Piloto, Gama e Guará. E dessa forma, essas unidades administrativas fazem parte do bloco unidade orçamentária. Diversas unidades orçamentárias, que são diversas universidades, fazem parte do bloco setorial, que é o próprio Ministério. Beleza? Continuando aqui. As unidades orçamentárias são responsáveis pela apresentação da programação orçamentária. Elas fixam o limite monetário para a prestação das propostas orçamentárias e dos limites de movimentação e empenho de pagamento de suas respectivas unidades administrativas. Ou seja, é a unidade orçamentária que controla a disponibilidade financeira das unidades administrativas. É a unidade orçamentária que orienta, libera crédito. Sem isso, as unidades administrativas não conseguem empenhar. Vamos continuar. E ela consolida e formaliza a sua proposta orçamentária. Tá ok? E aqui tem um esquema geral para deixar bem claro. Aqui você tem o Ministério da Economia, que é o órgão central. Você tem aqui os órgãos específicos. SUPLAG cuida do PPA. SOF cuida da LDO, do Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Você tem a SESC, que cuida do Orçamento de Investimento. Como é que funciona o processo? Vamos pegar aqui o Orçamento Fiscal e Seguridade Social. A SOF, ela passa orientações para o órgão setorial, ou seja, ela passa um limite, aí vamos supor aqui, R$1 milhão. O órgão setorial, ele verifica se essa proposta atende, aí vamos supor aqui 600 e aqui 400. E essas unidades orçamentárias distribuem aqui para as unidades administrativas 300, 300. Ok? O que é que acontece? Dessa forma aqui, e aqui mesma coisa. Vamos supor aqui 300 e aqui 100 mil. Então, dentro do processo orçamentário, como é que ele funciona? Preste atenção. Ele começa de cima para baixo, top-down. Por quê? Porque o órgão específico libera o limite de crédito para os órgãos setoriais. Os órgãos setoriais liberam os limites de crédito para as unidades orçamentárias, que liberam limite de crédito para as unidades administrativas. Limite de crédito que está sendo pleiteado, não é que está aprovado. Depois, as unidades administrativas, com aquele crédito pleiteado, que foi distribuído para elas, elas verificam se aquilo atende à necessidade delas, solicitando alguma reformulação. No primeiro momento, a unidade orçamentária tenta compensar com as unidades administrativas, ou seja, ela recebeu uma dotação e ela tenta compensar. Você está pedindo muito unidade administrativa, vou tentar compensar com essa. Pode ser que ela não consiga, porque sejam obras que precisam terminar. E aí ela talvez não consiga resolver e ela sobe de forma consolidada para o órgão setorial a demanda dela. O órgão setorial vai tentar fazer a compensação entre todas as unidades orçamentárias e vai tentar pleitear com a SOF. Normalmente eu digo o seguinte, o órgão setorial, normalmente ele não tem muito sucesso quando ele tenta pleitear com a SOF, ele já tem que resolver ele internamente. Tentar fazer os cortes ou os remanejamentos durante a fase de elaboração da LOA de forma interna, tá bom?
Com isso, pessoal, a gente fechou isso aqui. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.